Os clássicos do pop tocam aqui. Rádio Show. Muito boa tarde, Papo com Elas no ar. Agora são 1h04 e hoje é um dia de muita emoção aqui na Rádio Oficina. A boa filha retornou à casa. É isso, Brasil? Hoje nós estamos recebendo uma visita ilustre, daqui a pouco eu vou apresentá-la para vocês. Mas eu quero dizer que a gente já está no ar pelo facebook.com/Papo com Elas Oficial, lá no Twitter. Se quiser nos seguir, nós também estamos por lá, é o @Papo com Elas. No Instagram é o @Papo com Elas Oficial. E o nosso canal no YouTube é o youtube.com/Papo com Elas Oficial. Lá você aproveita, visita para ver todo mundo que já passou por aqui desde a nossa estreia 9 meses atrás. Tem muita entrevista legal, muita gente bacana, sobre vários assuntos aí muito pertinentes ao universo feminino, tudo relacionado à mulher moderna, a mulher que é mãe, profissional, dona de casa, esposa, filha, amiga, tem de tudo. Aproveita a visita para se inscrever e ativar o sininho para você receber todas as nossas notificações cada vez que um vídeo novo subir lá no nosso canal. Esse vídeo de agora, esse programa de agora está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, mas ele entrará no YouTube até o final do dia. Então fique ligado, ok? Bom, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o nosso programa e sobre tudo que a gente traz aqui para vocês todos os dias de segunda a sexta, você pode visitar o nosso site, o www.papocomelas.com. Além dos vídeos que estão no YouTube e também estão no nosso site, você pode aproveitar a visita para ficar inteirado no que está acontecendo aí. Um monte de evento acontecendo em São Paulo e no Brasil todo, para mães, para filhos, eventos de saúde, eventos de tecnologia, eventos de empreendedorismo. E fora isso, todos os dias tem uma série de conteúdo bacana para você ficar ligado lá no nosso site. No LinkedIn nós também estamos por lá, porque a Olivia não está aqui hoje, mas é o que a gente sempre fala, a gente vai conquistar o mundo uma rede social por vez. Então no LinkedIn, se você quiser conferir a nossa página, é o Papo com Elas. Lá você encontra todas as nossas matérias, as que estão no site também estão no LinkedIn. Muito bem, como eu falei, hoje a gente está recebendo uma visita ilustre aqui no estúdio da Rádio Show. E eu vou apresentá-la daqui a pouquinho e a gente vai falar sobre comunicação e sobre voz. Sim, a gente fala todos os dias e muitos nem percebem o que estão falando e muito menos da importância para esse instrumento tão valioso que a gente tem. Há muitas maneiras de nos comunicarmos e a comunicação é responsável pelas nossas trocas diárias em todos os setores das nossas vidas. Seja clara ou truncada, é a comunicação, especialmente a comunicação oral, que pauta nossas relações pessoais e profissionais. E por esse motivo, saber usar a voz claramente é uma importante ferramenta do dia a dia para ter sucesso, independentemente do que você deseja fazer. E hoje aqui no Papo com Elas, eu estou recebendo a Camila Loyola, do canal Camidice, hoje com 100 mil inscritos no YouTube, e que vai falar um pouco mais sobre a importância da comunicação oral e desmistificar algumas informações. E aí, Cá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Luciana. Eu tô super feliz de estar aqui hoje, porque é como voltar para casa. Você viu, né? A recepção não podia ser mais calorosa. É isso aí. Para quem não sabe, aqui na Rádio Oficina, onde fica o estúdio da Rádio Show, é uma escola de locutores e radialistas, e a Cá, ela foi professora aqui de fono, né? Ensinar a gente a usar a voz durante muito tempo. E hoje ela retornou e tá todo mundo muito feliz de vê-la aqui novamente. Eu tô feliz também. Obrigada, Lu. E hoje a Cá, deixa eu só falar aqui a certificação dela. A Cá, ela é fonoaudióloga, mestre e doutora em fonoaudiologia, fonoaudióloga clínica e assessora em comunicação profissional. É professora, palestrante, pesquisadora na área da voz e comunicação nos meios artístico, educacional e corporativo. Ela realiza a preparação vocal de cantores e grupos de coral, direção vocal de locutores de rádio e TV, assessoria e consultoria empresarial. E também está à frente do canal Camidice no YouTube, onde desenvolve conteúdos sobre voz, comunicação e artes. Aliás, fica a dica, estava até contando para cá que eu conheci o canal dela por causa aqui da Rádio Oficina
E é um canal muito bacana que ela fala de tudo um pouco. Até vestida de coringa ela já apareceu. Foi. É ou não é, Cá? Foi mesmo. Pra falar da voz do Coringa também. Né? A Tem que falar, comunicação né? no cinema. Muito bem. Bom, Cá, e aí a comunicação? Tanta coisa para falar. Como nosso programa, a gente tem um tempo limitado aqui, senão a gente podia ficar programas e programas falando sobre comunicação, né? A gente tem 3 blocos no programa, então a gente vai tentar aqui abranger cada bloco um tema, que é para aproveitar bastante a presença da Cá aqui, tirar todas as informações que a gente pode, pegar dicas, muita coisa bacana. Bom, nessa primeira parte do programa, a gente vai falar sobre o porquê é importante ter uma comunicação clara e objetiva. Parece até um pouco óbvio, né, Cá? Mas não é tão óbvio assim no momento em que a gente está se comunicando, não é? Não é tão óbvio, as pessoas não pensam sobre isso. E é interessante que grande parte dos nossos problemas interpessoais, eles são causados por uma quebra, uma ruptura, uma dificuldade na comunicação. E aqui eu estou dizendo não somente da área profissional, como também as nossas relações pessoais, nossa vida social. Então, a comunicação, ela está presente em todas essas relações. E uma boa comunicação é importante não somente para você ter um bom relacionamento com o outro, como também para você se sentir bem, né? Então, você conseguir, assim, transmitir a sua ideia, o seu posicionamento, os seus sentimentos de uma forma que o outro te entenda da melhor forma possível. Exatamente. E é engraçado porque tem gente que escreve muito bem, mas Sim. se comunica falando muito, muito pobremente, vamos dizer assim. Porque parece que no pensamento a coisa faz mais sentido. E a hora que você diz em voz alta, você fala, gente, o que é isso? que eu tô... Por que acontece isso? Por que tudo muda? A comunicação, ela é uma habilidade, né, Lu? Então, como toda habilidade, ela é passível de treino. Então, muitas vezes, essa pessoa que, por mais que tenha uma boa leitura, que tenha uma boa escrita, se ela não treina essa comunicação, se ela não organiza suas ideias, pode haver uma dificuldade de transmitir isso que ela está pensando. E a boa notícia é que, como é uma habilidade que podemos treinar, então você não nasce com isso. É claro que algumas pessoas, elas já são talentosas em termos comunicativos de uma forma mais natural, assim. Só que se você não é, você pode desenvolver. E existe técnica para isso, você consegue treinar, você consegue se comunicar melhor por meio de algumas estratégias. Então, muitas vezes é isso que acontece. A pessoa não tem o treino adequado, ela não tem muito esse traquejo da comunicação e, às vezes, esse pensamento também pode estar mais acelerado do que a fala. Exato. E pode acontecer isso também. Então, a pessoa, ela tem muitas ideias e, na hora de passar, não tem uma organização dessas ideias e desses argumentos, desses pensamentos, e quando transmite isso em palavras, fica um pouco mais difícil. Então, nem tudo está perdido, né? Não, de forma alguma. Mas aí, eu sei que deve ter uma série de fatores, tanto internos quanto externos, que influenciam na comunicação. Mas o que significa ter uma comunicação clara e objetiva? A comunicação clara e objetiva, ela vai na linha da comunicação assertiva, né? Que é ao contrário do que muitas pessoas pensam. Ser grosso, né? Não dá para ser grosso na comunicação. Então, assim, tem gente que fala, mas eu falo o que eu penso. Como se fosse uma boa coisa. Nem sempre falar o que pensa, assim, da forma como a pessoa coloca, é positivo. Então, a comunicação que é clara, que é objetiva e que é assertiva é aquela que eu consigo transmitir o que estou pensando, as minhas ideias, os meus sentimentos e os meus pensamentos e argumentos de uma forma que o outro entenda, mas respeitando as ideias, os argumentos e o posicionamento do outro nessa relação interpessoal. Porque para acontecer essa conversa, tem que ter mais de uma pessoa. Exato. Né? Então, eu preciso pensar também no outro. Não dá para eu controlar o que a outra pessoa entende e interpreta sobre mim, mas eu tenho a responsabilidade de, ao passar essa informação, passar da melhor forma possível, da forma mais clara possível, utilizando os melhores recursos, as melhores palavras, usando também da minha expressão não verbal. Então, a comunicação que é efetiva é essa que tudo está em coesão, que eu consigo passar esse pensamento, essa ideia, de uma forma que o outro me entenda e também respeitando esse lugar do outro na relação comunicativa.
E tem muita coisa, por exemplo, o volume da sua voz, o quão você como a gente falou, da assertividade, eu até brinquei aqui e falei grosso, porque muitas pessoas confundem ser assertivo com ser autoritário, com ser grosso, ser mal educado até. A dicção, né? Você pronunciar as palavras direitinho e ter um objetivo quando você vai se comunicar, você tem que ter um objetivo, né? E tem até a questão de ter a voz um pouco mais forte, mais projetada, ou para dentro. Isso influencia mesmo? Existe isso? Porque todo mundo fala, mas que é voz projetada ou voz para dentro. Isso existe mesmo? Porque parece meio mito. Não, existe sim. Nós temos na nossa fala, não somente na nossa voz, né, na fala como um todo, uma série de parâmetros que desenvolvemos e que formam esse som, né? Então, o volume é um deles. E todos esses parâmetros, eles trazem sensações no ouvinte. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que fala muito alto, também eu vou falar um pouquinho mais agudo. Então, eu passo uma impressão de ser uma pessoa um pouco mais invasiva. Porque a nossa voz, ela ocupa um espaço no ambiente. E eu posso invadir o espaço do outro por meio da minha voz. Então, se eu tenho um volume muito elevado num ambiente que não pede tanto volume, esse som, ele fica estranho. A pessoa pode achar que você está sendo agressiva. Sabe aquela coisa do tipo, mas você tá bravo, e você responde, não tô! Bom dia, por quê? Por quê? Né? Então, se eu falo, não tô brava, será que o que vale é esse som da minha voz, que tinha muito volume, muita tensão, que me mostrou que eu tô brava, ou o fato de eu ter dito, não estou brava? Exatamente. Né? Então, tem toda essa relação, não é só a palavra. A comunicação não é feita só da palavra. Existe uma série de outros recursos. A dicção que você falou aqui também é importante no processo comunicativo, porque se eu falo muito travado, também pode dar uma impressão de rigidez. Ao contrário, se eu abro muito a boca para falar assim, eu posso passar uma impressão de ser uma pessoa um pouco mais fútil, ou que eu estou debochando. Exatamente. Então, a articulação também traz essas sensações e o outro interpreta. O interlocutor interpreta o que a gente fala. Ele olha o conjunto, na verdade. Ele olha o né? conjunto. Né? Assim como nós pegamos sinais por meio da nossa expressão facial, a nossa voz também emite sinais. E no fim das contas, a comunicação é tudo isso. É corpo, é voz, é expressão facial, é a maneira como eu tenho a minha postura, se eu tenho uma postura caída ou se eu tenho um ombro muito para trás. Então, tudo isso se relaciona e emite esses sinais para a pessoa com quem eu estou conversando, dialogando. Agora eu fiquei com uma dúvida, né? A gente tava falando de falar muito alto em lugares pequenos e tal. Existe também aquela questão do ambiente em que você convive todos os dias? Por exemplo, eu venho de uma família em que todo mundo fala muito alto. E eu já me peguei falando muito alto, assim, por costume. Não é nem porque eu tava brava nem nada. Mas aí você fala, você emite a primeira nota, você fala a primeira palavra, opa, aí você vai ajustando. Porque você fala, aconteceu alguma coisa. Isso também influencia o ambiente em que você passa a maior parte do seu tempo. Toda a parte cultural, sociocultural, o ambiente em que você vive, modelo. A gente desenvolve a nossa fala também por modelo dos nossos pais, dos nossos pares, da nossa comunidade. Então, tem isso sim. Eu tenho até um vídeo no canal que eu falo sobre isso com relação ao volume. Que o italiano, todo mundo fala muito alto e gesticula bastante. Então, tem todo um aspecto social que também perpassa as questões da voz e da comunicação. Mas, repetindo, dá para treinar. Se você consegue identificar que isso, para você, na situação em que você está de comunicação, é um problema ou está gerando, de alguma forma, uma ruptura na comunicação, você pode trabalhar esse aspecto. Eu me lembro de ter falado isso com a minha mãe uma vez. Fala, mãe, mas aqui em casa a gente fala todo mundo muito alto. Ela fala, que a gente trabalhava em fiação. Porque é o barulho das máquinas. E aí você precisava falar mais alto que a máquina para a pessoa poder te ouvir. Sim. E aí você cria aquele hábito e você não percebe, na verdade, né? Exatamente. Que você aquilo é inconsciente, que você tá falando tão alto desse jeito. E para você é natural. Porque você se desenvolveu assim. Exatamente. A gente só percebe a dissonância quando tá com outra pessoa que você fala, a pessoa dá até um... Né? Calma, tá falando muito alto. Invadiu. Exato. Invade, exatamente. Agora, Ká, você tem um vídeo muito interessante no seu canal que fala que a voz é capaz de revelar traços da personalidade de uma pessoa. Como que isso funciona? Então, todos esses aspectos que nós conversamos até aqui, eles, é o que eu te falei, né, que emitem sinais. Então, esses sinais, eles revelam alguns traços de personalidade. Não que isso seja algo
você está fadado a ter aquele tipo de Vai comunicação. ser assim e acabou. Não, de forma alguma. Então, mas alguns traços da nossa voz e da nossa fala podem ser traduzidos pelo outro como uma personalidade X ou Y. Então, por exemplo, se é uma pessoa que fala muito baixinho, pensando no volume, a pessoa que fala muito baixinho, ela pode parecer ser uma pessoa mais tímida. Geralmente, a pessoa que é tímida vai falar mais baixo. Ela tem medo de falar. Então, ela vai falar mais baixo, vai evitar um pouco o contato visual. Então, tem toda essa questão. Se eu falo muito agudo, eu posso passar a impressão de que sou uma pessoa mais infantil. Não ou que tem sou uma credibilidade, pessoa muito meiguinha, né? não passo tanta credibilidade. Então, todos esses aspectos, eles geram esses sinais. Agora, pode acontecer, e isso é muito interessante, de uma pessoa que desenvolveu esses hábitos de comunicação com esses parâmetros. Por quê? Por exemplo, a pessoa é tímida e aí fala baixinho, fala um pouquinho agudo e tal. Só que com o passar do tempo, ela conseguiu trabalhar essa timidez. Mas o aspecto da voz ficou. Então, às vezes, esse hábito ele ficou tão enraizado que ficou. Então, ela é taxada como uma pessoa tímida, mas ela não quer mais. Ou ela não é mais. Não é mais. E aí, nesse momento, é que é preciso a gente trabalhar. Porque essa comunicação, ela não está de acordo com o que realmente essa pessoa é ou o que essa pessoa quer passar. Em termos de personalidade, de sentimento também. Então, Muito a bem. voz e a fala perpassam todos esses aspectos, sim, de personalidade. E aí, entrando nessa questão do treino, que tem como treinar, então você consegue disfarçar. Se eu sou tímida, mas não quero passar que eu sou tímida, eu consigo disfarçar isso. Sim, Consigo treinar. Sim, quando você conhece quais são os aspectos que mostram ou que podem transparecer que você está com uma insegurança ou com uma timidez. Então, no caso da timidez, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em manter um contato visual durante a comunicação. Isso aí já te dá um alcance e uma questão de postura que mostra, por meio da comunicação não verbal, que você está apto a ter aquela conversa, que você está seguro e tudo mais. A respiração também é importante nesse caso. Então, se a pessoa tem uma respiração mais ofegante ou se é uma respiração que traz uma sensação de que também está inseguro. Então, todos esses aspectos auxiliam na comunicação. Bom, muito bem. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo agora, então continuem conosco aqui. Quiser mandar pergunta pelo Facebook, eu estou aqui de olho. Aproveita a presença da Cá para tirar todas as suas dúvidas sobre voz e comunicação. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. Você gosta de rádio? Gostaria de falar como nós todos os dias?
Muito bem, estamos de volta, Papo com Elas, 1h26, hoje recebendo a Camila Loyola, fonoaudióloga, lá do canal Camidice, aqui na Rádio Show, no Papo com Elas. E a gente estava conversando aqui, descobrimos até um amigo em comum. Um beijo, Guilherme Pecoraro, fonoaudiólogo da família, e o daqui é de estimação lá da família, e o amigão da Cá aqui, muito bom, muito bom. Bom, a gente estava falando aqui no primeiro bloco sobre a importância de ter uma comunicação clara e objetiva. Então, antes da gente partir para o nosso segundo tema, Cá, eu queria que você deixasse uma dica prática de quando a gente tem aquela reunião super importante, ou aquela DR que não dá para disfarçar mais, você precisa tê-la. O que a gente pode fazer de treino para que a comunicação seja o menos truncada possível e que a pessoa que está lá do outro lado te entenda claramente, entenda o que você quer passar para ela. Apesar que isso depende dela, né? Sim, mas que você consiga passar ali sem dar abertura para ambiguidade, esse tipo de coisa. Bom, a primeira orientação que eu dou nesses casos, especialmente, é com relação à respiração. Se você respira bem, você respira mais profundamente, você faz entrar mais oxigênio no seu cérebro. Mas o que é respirar bem, né? Respirar bem, então, exatamente, respirações profundas, respirações mais baixas. Não daria nem pra gente se aprofundar um pouquinho mais nisso aqui, mas utilizando musculatura abdominal, diafragmática, abrindo costela, deixar entrar mais ar. Porque quando a gente tá nervoso, a gente respira muito curtinho. Essa respiração do bem peito aqui em cima, né? E aí essa respiração, ela é prejudicial para a fala e também para a organização das ideias. É mais difícil eu raciocinar se eu não estou oxigenando bem o meu cérebro. E também, quando eu respiro mais profundamente, eu me acalmo. Então, abaixa os níveis de ansiedade, eu fico um pouco mais preparado para aquela conversa, para aquela apresentação, para aquela reunião, que para mim vai ser muitas vezes difícil. Então, a respiração é o primeiro passo, né? Pense, conte a sua respiração. Inspire em 4 tempos, expire em 4 tempos, inspira, expira. Tome consciência dessa respiração para que essa respiração fique mais profunda. Então, essa é a minha primeira orientação. A segunda é você treinar mesmo. Treinar o que você vai falar. Organizar essa fala em começo, meio e fim. Então, organizar o raciocínio. Quais os temas que você vai discutir com aquela pessoa, com aquele chefe ou com aquele público. Então, depois que você fez essa organização, você vai treinar. Como que eu treino? Falando mesmo, tem que fazer simulação. Pro espelho, gravando no celular. Fala, grava no celular. Hoje em dia o celular faz tudo, então fica muito mais fácil, né? Porque se você não conhece o seu estilo de comunicação, como é que você vai aprimorar? Não, e às vezes até o que a gente falou no começo, na cabeça tá tudo muito certinho, só que a hora que você diz em voz alta, você percebe que tá tudo muito desconectado, então você se ouvindo, talvez você consiga corrigir, né? Você consegue corrigir tanto a forma, né, que são esses recursos, como também a maneira como você vai apresentar a informação, que é o começo, meio e fim. Então, essa organização de ideia, quando você faz as gravações e treina, você já está se reajustando. Então, o treino é fundamental para uma boa comunicação. Tá? Demais, assim... Coragem, de o resto. Coragem, prepare vai na o seu fé. corpo, vai na fé, vai direto ao assunto, porque às vezes não a gente quer enrolando. rodear tanto. A objetividade é importante para a clareza de comunicação. Então, por mais difícil que seja o assunto, de uma forma objetiva, mas não precisa ser agressivo, já vai direto nesse assunto. Na comunicação, o menos também é mais, né? O menos também é mais. Porque, assim, eu, por exemplo, digo por mim, eu sou uma pessoa que eu não entendo indireta. Então, se a pessoa tenta me passar alguma coisa, eu fico mais confusa do que se ela chegasse e falasse tal. Porque eu acho que na hora de se comunicar, muitas vezes é isso, você fica tentando desviar o caminho para, às vezes, tocar num assunto delicado. Sim. E você acaba se complicando mais ainda, né? Sim. Então, menos é mais também na hora da comunicação. Sim, e algumas frases podem ajudar. Por exemplo, se é um assunto delicado, você pode começar a dizer: olha, fulano, eu sei que esse é um assunto delicado, então assim, você já se posiciona. Já se prepara. Já né? prepara. E fala, mas eu preciso falar sobre isso, porque está me incomodando. Então, são algumas pequenas mudanças na maneira como eu começo uma conversa que fazem toda a diferença na comunicação. Rodear não dá certo, porque a pessoa tem milhões de interpretações com aquela indireta, com aquele rodeio, ela não tem a mesma experiência de você. Então, você precisa ser o mais claro possível para que você passe essa ideia, essa informação, da maneira como você gostaria. Muito bem. Bom, então agora a gente entra no nosso segundo assunto, que são os mitos e verdades sobre a voz. A gente sabe que o Dr. Google é fanfarrão pra caramba, né, Ká?
Sim. Você jogar lá a voz, chá caseiro para a voz. Vai aparecer de tudo. Vai aparecer aquelas coisas, assim, bizarras. Sim. Mas o que é importante? Vamos começar falando de hidratação das cordas vocais. E aí, o que vale? Água, chá, maçã, romã, chá de 1000 coisas. O que vale e o que não vale nessa hora? Bom, a hidratação ela é fundamental, é a dica número 1 para quem quer ter uma boa voz, uma manutenção de uma boa saúde. E quando a gente fala em hidratação, primeira coisa é a água mesmo, né? Então a gente precisa... Água. O corpo precisa de água. Se eu tenho um profissional da voz, por exemplo, que tem um uso muito intenso de voz, que se movimenta, por exemplo, cantor, que se movimenta muito em palco, então vai perder muito líquido. Nesses casos de muito uso, de alta performance, eu recomendo, além da água, um isotônico, por exemplo, uma água de coco, porque também, além de você se reidratar, você também tem uma reposição dos sais, que você perde na transpiração. Mas, em geral, é a água mesmo. A maçã, que é uma amiga da voz, que todo mundo que trabalha com voz já conhece essa dica, mas algumas pessoas falam, será que é mito ou verdade? Então, é né? mesmo. É verdade. A maçã é uma boa amiga da voz porque ela tem um fator adstringente. Então, ela afina a saliva, deixa a saliva mais fluida e aí fica mais fácil articular. E também minimiza aquele pigarro, aquela secreção viscosa que a gente pode ter na garganta em algumas situações. Não que esses alimentos ou líquidos passem pelas pregas vocais, porque eles não passam. E isso é um mito. Então, quando a gente fala que a maçã é boa para a voz e a água faz bem para a voz, a impressão que dá é que vai passar lá na prega vocal e limpar tudo. Não, mas são dois caninhos, né? São dois caninhos diferentes, né? Então, é de forma sistêmica, mas sim, eles são bons para a voz. São bons recursos para a voz. Agora, outra coisa que falam bastante, ar-condicionado. Ar-condicionado acaba com a voz mesmo? O ar-condicionado, a grande questão do ar-condicionado é porque ele mexe com a umidade do ar. Ele resseca, na verdade. Ele resseca, né? Ele tira a umidade desse ar. Então, quando você está em um ambiente muito exposto ao ar-condicionado, hidrate-se mais. Também com relação à temperatura. Não é o frio que deixa as pessoas doentes. Só que algumas pessoas, elas são mais sensíveis às mudanças de temperatura. Então, você está num lugar muito quente lá fora e entra num outro ambiente muito frio, o corpo pode reagir. E aí essa reação pode dar um pouquinho mais de secreção, pode dar uma coriza, pode dar uma obstrução nasal. Então, nesse caso, é bom você sempre... Se você sabe que vai para um lugar que tem ar-condicionado que é muito frio, tenha sempre em mãos um lencinho, um casaquinho, alguma coisa, porque se o dia estiver muito quente lá fora, porque aí você fica mais preparado. Mas a grande questão do ar-condicionado é a umidade do ar que ele tira e também se esse ar-condicionado não estiver limpo. Porque aí mexe no filtro. E aí você vai respirar um ar com muita sujeira. E esse é um problema. Então, o ar em si não é um problema. A gente até precisa dele. Mas tem que estar limpinho e você precisa se reidratar também. Aí, na questão do frio, entra o sorvete também. O sorvete faz mal para a garganta, para as pregas não, porque não vai passar por lá, né? Mas a sensação fria... Também vai depender, na mesma ideia que eu falei do ar-condicionado. Então, em algum momento, lá para trás, na fonoaudiologia, a gente já era mais taxativo. Dizia, olha, o gelado faz mal para a voz e ponto. Hoje em dia, a gente vê que não é bem assim. Mesma coisa, algumas pessoas são mais sensíveis, outras não. E depende do seu dia também. Às vezes, você tá com a garganta já superaquecida, cantou demais, falou demais, e aí toma alguma coisa muito gelada por cima, pode ter uma reação. Um choque, né? Pode ter um choque. Em outros casos, não. Você pode tomar um sorvete, até porque quando você coloca o sorvete na boca, ele já vai perdendo aquela temperatura mais gelada. Então, aí é muito mais caso a caso. Algumas pessoas são mais sensíveis, outras não. Precisa observar. E o contrário, a bebida quando é quente demais, agride de alguma maneira a voz, o aparelho fonador ou não? Tanto gelado demais quanto quente demais pode interferir na mucosa. Então, Tá. assim, se está muito gelado ou se está muito quente, a mucosa é esse revestimento que a gente tem no nosso trato vocal, que é o caminho percorrido pela voz. Então, se você consome um alimento muito, muito quente, uma bebida, aqui no caso muito quente, pode ter uma reação, sim. Você pode dar uma machucadinha. Agora, o que de fato faz mal para a voz? Eu acredito que cigarro, álcool, Sim. essas coisas assim. Sim, sim. Cigarro, ele vai passar, a fumaça passa, alimento não passa, mas o cigarro, Vai quando pra você esse tá caninho. aspirando, vai pro caninho. Então, vai atingir pregas vocais. Então, tem muitas toxinas que chegam na prega vocal e que interferem na movimentação dessa prega. Tem até doenças associadas ao consumo, né, de cigarro.
O álcool também, o álcool resseca o trato vocal, então quanto mais ressecado tiver o trato e as pregas vocais, mais difícil é produzir voz. Para ser produzida a voz com saúde, essas pregas vocais precisam estar bem hidratadas. Então, se resseca, por função aí de ambiente ou de outras substâncias, fica mais difícil a produção. Então, você força mais, você gasta mais energia para produzir o som. Então, cigarro e álcool, número 1 do que a gente sabe que não faz bem para a voz. Existem alguns alimentos que também não é que fazem mal para a voz, mas podem trazer algumas reações que aí, consequentemente, vai trazer um aspecto na voz também. Por exemplo, alimento muito condimentado, né? Então, pimentas também, alimento que gera uma digestão mais lenta. Isso pode trazer aquilo que a gente chama de refluxo, sintomas de refluxo, que é meio que o mal da sociedade moderna, né? Porque a gente não tem tempo para mais nada, come de qualquer jeito, não tem muito horário de alimentação. Então, esses tipos de alimentos que podem provocar o refluxo podem gerar uma irritação na garganta, pigarro, secreção e, obviamente, isso vai influenciar também na voz. Falando em pigarro também é uma coisa que a gente não consegue controlar. Às vezes tá falando, vem aquele bichinho do ran-ran. Na minha época a gente chamava bichinho do ran-ran. Sim, sim. E aí você fica com aquela coceirinha e tal. Tem técnica pra você tirar aquela coceirinha ou você sai tossindo que nem uma louca? Porque aí sim acho que pode acarretar alguma coisa, pelo menos na qualidade da voz acarreta, né? Sim, sim. O hábito de pigarrear, ele é nocivo. Porque quando eu faço... não façam isso em casa, crianças. Mas quando eu faço ran-ran, eu tô como se estivesse raspando uma prega vocal na outra. Então, isso é uma agressão, porque é uma região delicada. Como que eu melhoro isso? Hidratação, porque muitas vezes o pigarro está associado a um organismo inteiro que não está bem hidratado. Então, beba mais água, né? Aquela dica número 1. Também, uma dica que eu dou até num vídeo meu, talvez seja até mais fácil depois as pessoas acompanharem pelo vídeo, porque eu vou mostrando, é que quando você sente aquela vontade de pigarrear, você pode engolir primeiro e depois soltar o ar com força, porque aí você não vai fazer aquela raspada. Raspando. Então você vai engole só dar e faz assim. Boa. Que tem muito menos atrito. Mas, na verdade, quem tem recorrência de pigarro precisa entender as suas causas. Ou é alguma alergia respiratória recorrente, alguma rinite, alguma sinusite, ou é sintoma de refluxo, que é esse retorno do ácido que vem e que pode banhar a região de prega vocal. Então, pode ser por causa de cigarro também, né? Ou pode ser o cigarro. Aí é muito mais complicado de tratar, né? Sim, pode estar associado ao uso vocal inadequado. Então, se eu faço muita força para falar, o meu organismo vai, como resposta, jogar mais secreção para diminuir o atrito. Então, o pigarro, não adianta a gente querer a receita para acabar com o pigarro e buscar lá no Dr. Google. A gente tem que ir atrás da causa. E respirar pela boca. Muita gente fica com a boca aberta. É questão de ressecamento também? Sim. O nosso nariz, ele existe pra respirar. Não é à toa que ele tá aí. Senão a gente fazia tudo pela boca. Né? Mas o nariz, ele umedece esse ar, ele aquece o ar e ele limpa. Então, quando você não usa o nariz para essa função, você já vai inspirar um ar, que é o pela boca, que não está tão aquecido, que não está tão limpo e que não está tão úmido. Então, quando você tem uma recorrência, a gente tem aí um problema. Então, quando fala, obviamente, tem as duas vias, mas para respirar somente pelo nariz é melhor. Gente, já passou mais um bloco, ainda tem um monte de coisa para falar com a Ká, mas ela vai continuar aqui. Então, quem quiser participar e mandar perguntas aqui pelo Facebook, nós estamos ao vivo e a gente volta daqui a pouquinho, a gente vai para o nosso segundo intervalo. Não saia daí.
dando aquele velho e bom cut no Prince, porque essa música Faroeste Caboclo, vamos combinar, né, gente? Dá pra dar uma volta no quarteirão, dá pra fazer várias coisas. E a gente quer conversar com a Ká. A gente não quer ouvir o Prince agora, com todo respeito. Bom, enfim, gente, a gente estamos aqui, 1h45, estamos entrando no último bloco do Papo com Elas, e hoje recebendo a Camila Loyola, lá do canal Cá Me Disse, fonoaudióloga, que tá contando pra gente um monte de coisa bacana, um monte de dica e desmistificando um monte de informação que o Dr. Google adora jogar pra gente no nosso colo quando a gente vai procurar lá, né, Ká? Agora quando for procurar no Dr. Google já vai no Cá Me Disse. Exatamente. É mais fácil, mais garantido, né? Antes da gente entrar agora no nosso terceiro assunto, Ká, eu queria só tirar mais 2 dúvidas com você, que tem um vídeo lá no seu canal que você fala da voz presa no pescoço. Isso tem a ver com tensão de musculatura do pescoço? Uma das razões, sim. Se você é muito tenso na região do pescoço, você vai ter essa sensação de que a voz está presa. E aí vai ter muita relação, então, com a postura, com a sua respiração também, porque vai te auxiliar, porque se eu não respiro bem, eu vou jogar essa tensão para o meu pescoço. Mas também pode ter a ver com a ressonância da voz, que é a maneira como eu jogo essa voz no ambiente. Então, se eu uso uma ressonância muito baixa, ela fica presa aqui na garganta. Ao contrário, se eu distribuo mais no meu rosto, que é a nossa caixa de ressonância, como se fosse o corpo de um violão, né, onde esse som ele se espalha, essa voz ela sai da garganta e fica mais projetada. Muito bem. Cá, chegou uma pergunta aqui, ó. Ah, que legal. Da Bianca Sibinel dos Santos. Ela diz, boa tarde, meninas. Tenho uma dúvida para a doutora. Meu filho tem 4 anos e a língua presa. Além disso, também troca o R pelo L, como cebolinha mesmo. Sempre observei isso e ao questionar a pediatra, ela disse que ainda é cedo e pode vir a melhorar. Porém, gostaria de uma avaliação específica da fono. Já devo procurar essa avaliação ou seria cedo ainda mesmo? Pode procurar. Bianca, obrigada pela sua pergunta. Pode procurar, sim. Não tem idade certa para você procurar uma avaliação fonoaudiológica. Seu filho já está com 4 anos. Se você percebe que a língua está presa, essa dificuldade do R e do L pode ser em função da língua mesmo. Então, quanto antes verificar isso numa avaliação formal, melhor. Pode ir, sim. É bacana a gente deixar claro, né, Ká, que é legal procurar sempre um especialista que vai poder te dizer ao certo. Às vezes, não estou desmerecendo o trabalho de pediatra, de médico nenhum, mas às vezes o pediatra, ele é o pediatra, fono é a fono, né? Existem aí caminhos diferentes, Sim. especialidades diferentes e até, de repente, perceber coisas diferentes, né, na e criança. o pediatra não está errado de dizer assim, Claro. que pode ser, porque a criança ela tem as fases de aquisição dos sons. Sim, sim. E o R, ele é muito difícil mesmo, esse R do caro, da cara, né? Então, esse som é adquirido mais tarde. Só que se você deixa para muito mais tarde, vai interferir, inclusive, na alfabetização dessa criança. Isso. Na dúvida, né? Na dúvida já vai. Exatamente. Já vai ver. E não precisa de encaminhamento para procurar um fono? Em geral, não, mas se você fizer pelo convênio, sim. Tá, aí Aí você sim. teria que passar... No Passa caso no dela, o próprio pediatra que que teria... pediria um encaminhamento para fono. Mas Muito a bem. avaliação já pode ser direto. Tá certo. Bom, Ká, a gente falou da musculatura do pescoço e agora eu queria só que você falasse se é necessário, se existe mesmo essa coisa que é o repouso da voz. É necessário repousar a voz? Nossa, super existe. Muitas Tipo, vezes... fica quieta. Fica quieta e descansa, meu bem. Porque muitas vezes nós resolvemos algum problema momentâneo da nossa voz por meio de repouso. E aí, repouso não só de voz, mas repouso do corpo também, porque o sono é fundamental. A nossa voz ela é feita por meio de músculos. A prega vocal é feita de músculo. Então, falar é colocar esse músculo em funcionamento o tempo todo. Então, tem que ter um momento de você descansar essa musculatura. Não só de laringe, como também de pescoço. E isso é feito por meio de repouso vocal. E é legal porque, assim, no caso, você trabalha com voz, você é fono. Eu sou radialista, eu trabalho com voz. Mas a gente fala, todo mundo, todas essas profissões, todas as pessoas falam todos os dias, o dia todo. Então, todo mundo, uma hora ou outra, precisa daquela descansadinha na voz para garantir, né, a saúde. Muito, porque ficar sem voz também, vamos combinar que é osso. Muitas né? pessoas acabam sentindo esse baque só quando fica sem a voz. Exatamente. Bom, agora a gente entra no nosso terceiro assunto aqui, que é como falar melhor.
Já que ela já disse que a boa notícia é que a gente pode treinar e falar melhor, já deu a dica pra gente gravar no celular, falar na frente do espelho. Agora, Ká, quais são as características de um bom comunicador? Independentemente de ser radialista, dona de casa, o que for. Qual é a característica de um bom comunicador? Todos nós nos comunicamos, então eu também considero todos nós comunicadores e a gente precisa trabalhar essa habilidade. O bom comunicador, ele é uma pessoa que é versátil, que ela é flexível. Você consegue adaptar a sua fala em diferentes contextos de comunicação. Porque às vezes a gente fala assim, um bom comunicador é aquele que tem uma boa voz. Nem sempre. Nem sempre. A gente pega um Chacrinha da vida, ele foi um excelente comunicador e ele não tinha uma voz, assim, de qualidade superior. Aliás, o que é uma voz bonita, o que é uma voz feia? Exatamente. Isso é muito particular. Então, o bom comunicador é aquela pessoa que faz uso de todos os seus recursos de voz, de fala, de postura, de respiração, para trazer o melhor resultado naquela situação de comunicação. Eu falo diferente com uma criança, eu falo diferente com um chefe. A maneira como eu estabeleço os recursos e as habilidades comunicativas para os diferentes públicos tem uma diferença. Então, o bom comunicador é essa pessoa que consegue variar esse estilo de comunicação, que consegue se adaptar aos diferentes públicos, que consegue passar a sua mensagem com clareza. Na minha opinião, a gente tem esse foco um pouco mais para a comunicação como um todo, mais do que você pensar assim, é aquela voz que é ideal para você falar bem. Uhum, exatamente. E é bastante bacana a gente lembrar que, hoje em dia, ter uma comunicação boa, não é beleza de voz, como a Ká falou aqui, mas ter uma comunicação clara, em que as pessoas te entendem a mensagem que você quer passar, é super importante em todos os sentidos da vida. Num mundo de redes sociais, né, Ká? Saber se comunicar, quem sabe se comunicar é rei, né? Exatamente. Muito bom. Não, e é claro que a gente tem as questões da voz, mas todo mundo quer ter uma voz bonita, uma voz agradável. Eu acredito que tudo é um conjunto de fatores. Não dá pra eu pensar uma tal questão coisa. só. Não, é fala, é voz, é timbre, é articulação. Se eu falo muito fechado, essas pessoas não vão me entender. Então, uma dica que eu já dou aí pra você que quer ser um bom comunicador é você respeitar as vogais das palavras. Mais do que abrir mais ou menos a boca, é você entender que o A é A, o E é E, o I é I, O, U. Porque eu falo todo mundo fechado assim, mas não entende o que eu tô falando, entendeu? Aí, sabe, cada vez que você faz isso, sabe quem? Eu lembro do Humberto Martins. Que fala Humberto, eu sei que você tá ouvindo o programa agora. Te dizer, abre a boca, querido, quando você for falar, porque não dá pra entender. Exatamente. Então, se você tem um problema de articulação na sua fala, uma dica prática é você respeitar a posição da sua boca durante as vogais. Porque consoante tem obstrução mesmo, então... Né? Mas quando eu coloco a vogal, é ela que dá a cor da palavra. Então, se eu abro bem a boca nessa vogal, a palavra fica mais legível também, fica mais inteligível. E voltamos na questão do treino. Quando você começa a treinar a se ouvir, você começa a perceber onde estão as suas falhas, né? Onde você Sim. pode melhorar. Muito bem. Agora, com a gesticulação. Né? Eu tô aqui, né, falando, quem não tá me vendo pelo rádio, eu tô aqui falando com os braços. Sim. Ela ajuda ou atrapalha a fala? Depende de como é o gesto. O gesto, ele acompanha a nossa comunicação. Quando ele é bem feito, ele auxilia. Porque eu posso ter alguns gestos de ênfase. Então, para enfatizar alguma palavra que eu estou dizendo, que não sei se o pessoal só está me ouvindo, mas quem está me assistindo também está vendo eu mexer aqui a mão. Então, a minha mão acompanha algum aspecto que eu considero importante na minha fala. E o outro gesto é o gesto que tem significado. Então, é aquele gesto que se eu falo, por exemplo, 2, eu mostro com o dedo o número 2. Então, esse gesto, ele está reforçando uma informação, um dado que eu dei. Esses tipos de gestos que são feitos aqui na região do tronco, se eu faço muito em cima, não é bom, porque eu tampo o rosto, que é importante eu ter esse rosto livre para a pessoa me ver enquanto eu estou falando. Se eu faço muito baixo, é ruim também, porque a pessoa não vê o gesto. Então, tem que ter um equilíbrio nesses gestos. Pessoa que não gesticula nada, ela pode passar uma sensação de desânimo, de que não está muito afim. E a pessoa que gesticula demais também não é bom, porque polui visualmente a comunicação. Então, o gesto ele pode ser fundamental, ele pode auxiliar muito se ele for bem feito.
E aí você tem também um outro vídeo em que você fala das barreiras corporais, né? O que é isso, uma barreira corporal? Ela atrapalha... Barreira, pra mim, é sinônimo de alguma coisa que tá atrapalhando. Sim, sim. Elas atrapalham essas barreiras? As barreiras corporais são justamente atitudes que você faz com o seu corpo que geram alguma ruptura na comunicação. Uma barreira corporal que é muito comum da gente observar são as pessoas que falam muito perto da gente. Ai, meu Deus, que agonia! Que elas chegam muito próximas. Então, assim, ocupam um espaço que não é delas. Então, isso é um tipo de barreira corporal. Outra barreira corporal, e aí eu vejo muito isso no YouTube, com os youtubers novinhos, aí o pessoal que está começando e quer estourar na mídia Jovens. e tal. Né? Os jovens. É o pessoal que fala mexendo o cabelo, né? Tendo alguns gestos que não tem nada a ver com o que você está falando, né? A falta de contato visual também é uma barreira corporal. Você falar enquanto, por exemplo, está com uma caneta na mão fazendo tec, 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 tec com a caneta, porque está nervoso, precisa segurar alguma coisa, também é uma barreira corporal. Por que gera uma ruptura? Porque a pessoa começa a prestar mais atenção nessas atitudes que você está tendo, nesses movimentos, do que na informação que você está passando. Sem contar que parece que você não está interessado e também não está nem investido no que você está falando. Você está falando por falar. Exatamente. Né? Então, quem está do outro lado talvez não te dê tanta credibilidade quanto merecia ali a situação, Exatamente. Né? Pensa numa situação assim, você vai num consultório, alguma coisa assim, a secretária está lixando a unha enquanto fala Ai, com que você. péssimo, gente. Já me dá até um negócio. Tudo bem, olha pra unha, sopra, né? Isso é uma barreira corporal. E aí é o que você falou mesmo, parece que tem um desinteresse ali na comunicação. Aquele, ai, que saco, vou ter que te atender agora, Exatamente. Né? E os vícios de linguagem, que é o, né, ok, que nem vários que eu fiz aqui. Eu falei pra ela desde que eu falei, olha, eu tenho vários vícios, tá? Finge que você não viu. Como que a gente se livra de vícios de linguagem, cara? Bom, com relação aos vícios, tem uma primeira orientação, é que assim, esses vícios, antes deles serem vícios, eles são marcadores conversacionais. Então, não é errado você ter um né e um tá. Numa conversa mais informal, é até bem aceito. Tem duas grandes questões aqui. É onde você está utilizando esse tipo de apoio e com que frequência. Então, algumas pessoas, no final de toda a frase, põem um né. Ou no final de toda a frase, põem um tá. Como se o tempo todo você quisesse a aceitação da outra pessoa daquilo que você está falando. Porque eu estou falando sobre a comunicação, né? Né? Então esse né, ele é desnecessário. Agora, se ele passa uma vez ou outra, ok, é comunicação informal, a comunicação é assim mesmo. Até pra quebrar um pouco aquela formalidade, pra né? Às quebrar vezes pouco a formalidade. Você não quer que fique tão carregado, e aí você fala, não sei o que, né? E tá, porque fala, olha, ela é jovem também, tá falando né? Então. Exatamente. Então, quando aparece em um momento ou outro, é apenas um marcador conversacional. Essa marca de que você está tendo uma relação um pouquinho mais informal e isso aproxima mesmo as pessoas. Isso é legal. Agora, quando tem uma repetição e uma frequência muito grande também, a pessoa começa a prestar mais atenção em quantas vezes você está falando né, do que propriamente a sua informação. E como você tira isso é organizando melhor a sua fala, também treinando. E muitas pessoas falam, mas o que eu coloco no lugar? Bom, não coloca nada. Fica aquele silêncio. Não, gente. A comunicação, ela vai fluindo, né? E você sabe que o silêncio também é importante. Uma pausa na comunicação, sim, ela pode ser fundamental. Se você faz uma pausa... Até pra dar ritmo, Exato. Né? Você convida a pessoa para reflexão. Então, você fala, tem uma pausinha e depois você continua. Tenho certeza que todo mundo vai prestar atenção em mim porque eu dei essa expectativa. A pausa, ela coloca um holofote na informação que vem na sequência. Então, se você preenche essa pausa com né, com tá, com você quebrou isso. Muito bem, acabou. Ai, que peninha. Ai, acabou. Ainda queria falar tantas coisas, mas a gente chegou ao fim. Cá, antes da gente terminar aqui, eu quero que você deixe o seu canal lá do YouTube, todas as suas redes, para quem quiser saber mais, quiser tirar alguma dúvida com você, quiser se consultar, como é que faz? Joia, Lu. O meu canal é o Cami Disse no YouTube, que hoje é uma comemoração, estou com 100 mil inscritos, completei ontem. Olha, jura? Que legal, parabéns. Ontem, merecido. Então, entrem lá no meu canal no YouTube, também tem o Instagram, @Cami Disse.
E essas são as minhas principais redes sociais. Eu tenho o site, que é www.voicefirst.com.br, que lá eu tenho a compilação de todos os meus serviços, o canal também, os vídeos. Bacana. E alguns artigos. Você responde pergunta que te mandarem pelo Instagram, alguma coisa assim? Sim, respondo pelo Instagram. Tudo você mesmo, Também não é seu YouTube, assistente? Sou eu, não tenho assistente. É uma coisa bem orgânica, bem pessoal. Legal. E lá também tem os meus contatos do consultório. Muito bem, Ká, queria te agradecer pelo bate-papo tão bacana, por ter tirado essas dúvidas legais, desmistificar, tirar a máscara do Dr. Google, É isso né, aí. que ele não merece. Brigadão, viu, por ter aceitado o convite de vir aqui conversar Eu comigo. agradeço muito o convite. Muito obrigada. E vocês que nos acompanharam aqui pelo Facebook, a Bianca, a Julieta, mais um monte de gente aqui, um beijo para vocês, obrigado pela companhia, pela audiência, e amanhã o Papo com Elas está de volta, a Olivia também vai estar aqui. Encontro vocês amanhã às 13 horas. Um beijo e até mais. And prepare for takeoff. Atenção.